Amados e amadas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, muito boa noite. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos unja, que o Senhor realmente revele sua palavra, que nós possamos cada vez mais estar diante dele, diante da sua plenitude, da sua vontade. E aqui hoje nos reunimos para desfrutarmos acerca do capítulo 17 do Evangelho de João. Nós iniciamos na semana passada este capítulo, lembrando que estamos desde o capítulo 14, nas palavras finais de despedida de nosso amado Senhor em relação aos seus discípulos. E chegamos ao capítulo 17 na semana passada. Nós vimos ali dos versículos do 1 ao 5. E hoje nós vamos prosseguir com relação ao mesmo capítulo 17 do Evangelho de João, dos versículos 6 ao 11. Antes, irmãos, é importante que faça algumas considerações acerca desse maravilhoso capítulo 17. E aí eu gostaria de tocar em alguns pontos genéricos que dão conta de todo o teor deste capítulo 17, que vai do versículo 1 até o versículo 26, em que nosso amado Senhor dirige uma oração sumo sacerdotal ao seu próprio Pai. Então, como considerações, podemos dizer, introduzindo o que hoje vai ser desfrutado, podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus encarnado e está voltando para o seu Pai pelo caminho de uma morte excessivamente vergonhosa, trágica e dolorosa. Ele ora para que o caminho pelo qual se entregou, por sua própria vontade, traga glória para seu Pai, e que seus seguidores, em consequência de sua morte e exaltação, sejam preservados do mal pelo privilégio, sem preço, de ver a glória de Jesus, que imita completamente, em seu próprio relacionamento, a reciprocidade de amor manifestada pelo Pai e pelo Filho. Em alguns aspectos, meus irmãos e minhas irmãs, a oração que se encontra neste capítulo 17, ela é um resumo de todo o Evangelho de João até o momento que aqui estamos estudando. Seus temas principais incluem a obediência de Jesus a seu Pai, a glorificação de seu Pai por meio de sua morte e exaltação, a revelação de Deus em Cristo Jesus, a escolha dos discípulos, tirando-os do mundo, sua unidade modelada sobre a unidade do Pai e do Filho e seu destino final na presença do Pai. Fazer esse discurso que se encontra no capítulo 17 em forma de uma oração não é somente antecipar o fato de Jesus ser levantado sobre a cruz, mas também contribuir para o ápice do movimento que leva Jesus de volta a Deus, um dos temas centrais das suas palavras de despedida. Continuando, podemos dizer que os evangelistas sinóticos, especialmente Lucas, mencionam com frequência as orações de Jesus. Isso se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 23, Mateus 19, 13, Mateus 26, do 36 ao 44, Mateus 27, versículo 46, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, Marcos 6, capítulo 6, versículo 46, Marcos 14, versículos do 32 ao 39, ainda Marcos 15, 34, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21, Lucas, capítulo 5, 16, também no mesmo capítulo 5, dos versículos 6 ao 12, no capítulo 9, os versículos 18, 28 e 29, no capítulo 11 de Lucas, o versículo 1,
no capítulo 22 de Lucas, dos versículos 41 a 45, no capítulo 23 de Lucas, o versículo 46. São versículos que dão conta com frequência das orações de Jesus. Entretanto, fora assim o chamado Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, dos versículos de 9 a 13, e também no Evangelho de Lucas, o capítulo 11, dos versículos de 2 a 4, uma oração específica e ensinada pelo Mestre aos seus discípulos, que é o Pai Nosso, nós raramente encontramos relatado algum conteúdo das demais orações feitas pelo nosso amado Senhor, apenas citações de que ele orou. E agora, meus irmãos, neste quarto evangelho, neste capítulo 19, há ainda também o registro das orações de Jesus em adição a essa que estamos estudando agora. Então, além dessa oração que Jesus está fazendo aqui no capítulo 17, no próprio Evangelho de João, há também alguns relatos, algum registro de orações que o Senhor fez. A primeira, nós podemos citar, é aquela realizada no túmulo de Lázaro. Se encontra lá em João, capítulo 11, os versículos 41 e 42. Embora ali, nessa oração que ele fez no túmulo de Lázaro, seja uma oração, ela foi construída levando em conta as necessidades do povo que a ouvia. E até no teor, lá nós encontramos o seguinte relato. Mas disse isso, na oração que o Senhor fez ali, em João 11, 41, 42, mas disse isso por causa do povo que estava ali, conforme que se encontra no versículo 42 do capítulo 11 de João. Algo semelhante pode-se dizer também sobre a oração que se encontra em João, capítulo 12, versículos 27 e 28, em que ali, da mesma forma de Lázaro, o Senhor diz a necessidade daquela oração por causa daqueles que ali estavam. Mas agora, meus irmãos, em João 17, tal relato, que é corretamente chamado de oração, ele tem algumas distinções, porque este discurso, ele é ao mesmo tempo também não só uma oração, mas também uma petição, uma proclamação e até mesmo uma revelação. Então, a distinção desse capítulo 17 em relação a orações que o Senhor já havia feito, ela é muito significativa. Também podemos dizer, meus irmãos, isso ainda em termos de generalidades acerca do capítulo 17, que do ponto de vista psicológico, é totalmente convincente que à medida que se aproximava da cruz, Jesus devesse revelar tanto a resolução quanto o horror pelo qual ele deveria passar, tanto a obediência filial quanto a sua agonia pessoal. Tais tendências encontram-se tanto no Evangelho de João como nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, registra a angústia de nosso amado Senhor no Getsêmani, que se encontra lá em Lucas, capítulo 22, dos versos 1 ao 45. Ele também insiste no fato de que, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51. Os evangelhos sinóticos, afinal, são os que relatam o que é determinado por Jesus. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, aqui é para mostrar que mesmo aproximando-se dos momentos finais de sua ida à cruz, o Senhor começa a mostrar sua angústia, mas também relata que seu compromisso com a vontade do Pai e sua obediência a cumprir a vontade do Pai, que ele seja conduzido à cruz. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Continuando ainda, irmãos, João, no capítulo 17, esse capítulo 17, ele geralmente tem sido chamado de oração sumo sacerdotal de Jesus. E essa designação não é inadequada, uma vez que Jesus ora por outros
em uma forma distintivamente mediadora, uma tarefa sacerdotal, enquanto ele ora por si mesmo, por ter sua autooblação em vista. Então, é muito importante nós realmente nos debruçarmos acerca dessa oração sumo sacerdotal que nosso Senhor realizou e que se encontra aqui descrita nesse capítulo 17 do Evangelho de João. E o título de chamarmos essa oração como a oração sumo sacerdotal de Jesus é muito adequado, porque nesta oração o Senhor consagra-se para o sacrifício em que ele é, ao mesmo tempo, sacerdote e vítima. Também é uma oração de consagração em favor daqueles por quem o sacrifício é oferecido. Os discípulos que estavam presentes no cenário e que depois viriam a crer através do testemunho deles. Continuando ainda, meus irmãos, acerca de algumas peculiaridades desse capítulo 17, podemos dizer que, entre os muitos esquemas que são propostos para esse capítulo 17, o mais amplamente adotado é o seguinte: a sua divisão em 3 partes. A primeira, Jesus ora por si mesmo, e isso se constitui dos versículos de 1 ao 5, que nós vimos na semana passada. A segunda divisão, a segunda parte, Jesus ora por seus discípulos, que se encontra dos versículos do 6 ao 19, em que veremos uma parte dessa porção. E a terceira, Jesus ora pela igreja, que se encontra nos versículos do 20 ao 26. Então, dentro dessas 3 partes, nós podemos dizer que Jesus inicialmente orou pela sua glorificação, capítulo 17 de João, os versos de 1 a 5 que nós vimos na semana passada. Jesus agora vai orar por seus discípulos, e nós vamos ver uma porção de toda essa parte, que seria do capítulo 17, dos versículos 6 ao 19. Hoje nós veremos apenas essa porção dos versículos 6 ao 11. Então, meus irmãos, com relação a essa a parte dessa porção em que Jesus ora por seus discípulos, que se encontra no capítulo 17 de João, de 6 a 11, nós podemos agora trazer algumas particularidades do que hoje será exposto. Então, com relação aos versículos de hoje, capítulo 17 de João, versículos de 6 a 11, podemos dizer que Jesus orou por si mesmo, em particular por sua glorificação, conforme nós vimos na semana passada, os versículos de 1 a 5. Essa glorificação está integralmente relacionada com o benefício de todos aqueles que o Pai tem dado a ele, conforme consta no versículo 2 desse capítulo 17 de João. Dessa forma, não é nenhuma surpresa que ele, nosso amado Senhor, nesse momento, se volte de sua particular petição por si mesmo, que nós vimos lá nos versículos de 1 a 5, para a sua petição múltipla. Esta, agora, a favor dos seus discípulos, que vamos ver dos versículos 6 até o 19. Antes de começá-la, porém, Jesus adianta os motivos para esses pedidos, isto é, os motivos pelos quais ele está orando por essas pessoas, em contraposição às outras, e os motivos pelos quais o Pai deve atender aos seus pedidos. Então, meus irmãos, a partir desse enquadramento, né, do que é o capítulo 17, o que nós vamos ver hoje, eu vou passar inicialmente a fazer a leitura de todos os versículos que vão ser objeto hoje de estudo. E depois, no caso, eu vou passar a leitura de cada versículo, um por um, e, no caso, apresentar as explicações necessárias. Então, primeiro, a leitura de todos os versículos do capítulo 17, do 6 ao 11. Então, os irmãos, na sequência, aí podem observar, capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 6, diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste.
e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E versículo 11, e o último para esta noite. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, meus irmãos, até antes de dar entrada mesmo em cada versículo, de PC, do 6 a 11, importante também trazer aquilo que o Senhor me tocou com relação ao estudo desses versículos. O Senhor trouxe algo de grande importância e que aborda todo o teor desse capítulo 17 com relação à questão da oração. Os irmãos vão ver que o propósito de expor a palavra é realmente fazer a leitura, explicar e aplicar. E o Senhor colocou no meu coração, com relação à abordagem desse capítulo 17, que ainda não terminará, mas uma questão central sobre aquilo que aborda a oração. Nós vimos, inclusive, na última reunião de oração, na quinta-feira passada, nos foi trazido a questão do avivamento, nos foi trazido o compromisso com a oração, e o Senhor, realmente, com o seu mover do Espírito Santo, está nos trazendo hoje algo que vai muito de encontro com o que foi visto na quinta-feira na nossa reunião de oração. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, passando a explicação, a exposição e a explicação de cada versículo, eu vou, no caso, iniciar com o versículo 6. O versículo 6, ele diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, acerca, meus irmãos, desse versículo 6, nós podemos dizer o seguinte: as pessoas em favor de quem Jesus, nesse momento, levanta sua voz em oração, são aquelas que o Pai deu ao Filho. Isso se encontra lá nos versículos 2 e 6 desse capítulo 17 de João, e também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 37. Essa dádiva não estava baseada em nada próprio, particular e distinto dessas pessoas, por elas mesmas. Afinal de contas, elas também, por elas mesmas, sem qualquer distinção natural, são parte do mundo ímpio. Isso nós encontramos lá no Salmo 51:5, quando o próprio Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas Deus as concedeu a Jesus, tirando-as do mundo. Jesus nos escolheu do mundo. Isso se encontra em João, capítulo 15, versículo 19. E nesta escolha, mérito algum repousa em qualquer um de nós, já que todos nós, sem qualquer exceção, somos pecadores e, portanto, por si mesmos, destituídos da glória de Deus. E aí também nós podemos ver um teor que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos 8 e 9. Então, 2 Timóteo,
capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E aí ainda acerca das explicações para o versículo 6, desculpe. Assim, em um sentido profundo, essas pessoas pertenceram a Deus antes do ministério de Jesus. Por isso que lá o próprio Jesus diz, nesse teor do versículo 6, eram teus, tu os deste a mim. Para estas pessoas que o Senhor faz essa ressalva, Jesus revelou o nome de Deus, e tal revelação continua a ocorrer até hoje, graças à bendita e maravilhosa atuação do Santo e maravilhoso Espírito, a nós ricamente derramado desde o episódio ocorrido tanto em Pentecostes, que se encontra lá em Atos capítulo 2, como também na casa do centurião Cornélio, que se encontra em Atos capítulo 10. A revelação do nome de Deus, feita por Jesus, ela está em total sintonia com a consequente glorificação de Deus sobre a terra, que ocorrerá com a consumação da obra de cruz de seu Filho, que está prestes a acontecer, diante do episódio desse capítulo 17 do Evangelho de João. Continuando, meus irmãos, ainda acerca das explicações do versículo 6, nós podemos dizer que revelar o nome de Deus, missão única e perfeitamente desempenhada pelo seu amado Filho, é tornar conhecido aos homens o caráter de Deus. Por sua obediência total e restrita à vontade de seu Pai, Jesus é a única e verdadeira expressão do próprio caráter de Deus. Então, vimos que esse Deus encarnado, ele, ao cumprir sua missão, que é realmente mostrar a vontade de seu Pai, ele, em uma vida de obediência, em uma vida em total sintonia com a vontade do seu Pai, a sua obra que aqui está terminando, por toda a sua vida de obediência, ele assim consegue revelar o próprio Pai, porque o Deus é invisível, como nós sabemos, mas em Jesus está a parte visível, e é ele o encarregado de mostrar o Pai. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E continuando ainda, aqueles pelos quais Jesus ora, portanto, nesse versículo que nós vimos agora, antes já pertenciam a Deus, que os tirou do mundo e os deu a seu Filho, que manifestou o nome de Deus a eles. Do ponto de vista humano, eles podem ser descritos em termos de sua resposta à graciosa autorrevelação de Deus feita em Cristo Jesus. Importante também ainda, meus irmãos, destacar que os discípulos de Jesus, antes de sua cruz e ressurreição, sejam descritos como aqueles que obedeceram a essa palavra reveladora. É muito interessante isso. Jesus, na verdade, é quem obedece à palavra de Deus. Isso se encontra lá em João capítulo 8, versículo 55. E aos seus mandamentos, capítulo 15, versículo 10. Sendo assim, é ele, o próprio Jesus, na verdade, que está a encorajar seus seguidores a observar a palavra dele, conforme se encontra em João capítulo 8, versículos 51 e 52, e João 14, versículo 23, ou as suas próprias palavras, João capítulo 14, 24, e aos mandamentos dele, conforme se encontra lá em João capítulo 14, versículo 15, e João capítulo 14,
versículos 15 e 21, e João capítulo 15, versículo 10. Continuando, os discípulos, até então, não mostraram madura conformidade com os detalhes do ensino do Mestre, mas eles se comprometeram francamente com Jesus, com o seu Messias, aquele que verdadeiramente revela o Pai. É verdade que eles ainda não desfrutavam do pleno entendimento que desfrutariam após Jesus ressuscitar, conforme se encontra lá no capítulo 2, versículo 22 do Evangelho de João. E o Espírito a ser concedido a eles, conforme se encontra lá em João, capítulo 16, os versículos de 12 ao 15. E assim, João não declara aqui que eles desfrutassem verdadeiramente de tal condição, mas tudo isso pela questão do Filho, pela obediência do Filho, que depois da sua morte e ressurreição, pela vinda do Espírito Santo, tal condição seria colocada no interior dos seus discípulos. Então, nesse contexto, a comparação adequada não é entre a posição de fé dos discípulos antes da ressurreição e a posição de fé dos discípulos após a ressurreição, e sim a questão voltada entre a fé e a obediência dos discípulos antes da ressurreição e a incredulidade e a desobediência do mundo antes. Então, a comparação que é feita é justamente entre aqueles que creram e o mundo. E é isso que o Senhor chama a atenção com relação a esse versículo 6. O fato desses discípulos guardarem a palavra reveladora que Jesus mediou do Pai a eles, não significa que eles já se tornaram cristãos no pleno sentido pós-Pentecostes. Nós sabemos que muitas coisas ainda vão acontecer, como o Senhor mesmo disse, que eles ainda não estavam preparados, mas o Senhor confia, sabe, que o doce Santo Espírito irá colocar neles toda essa capacitação. Então, nós podemos dizer, para finalizar, o que se encontra aqui no versículo 6, que tal teor, ele significa simplesmente que quando comparados com o mundo, e os seus discípulos foram tirados dele, versículo 6, e eles assim constituem o núcleo do que se tornará a comunidade messiânica em expansão à igreja. Então, esse é todo um processo de construção daqueles que um dia foram tirados do mundo, daqueles que vão se tornar realmente um embrião de uma comunidade messiânica, a sua própria igreja. Somente essa interpretação ela é adequada para nós conseguirmos compreender os versículos que se seguem. Então, que o Senhor realmente depositou toda a sua confiança em seus discípulos, mas também sabendo que eles seriam, mediante a atuação do Espírito Santo, seria a eles dada toda a revelação necessária para, a partir daquele momento, agora eles, por eles mesmos, darem continuidade a essa caminhada que um dia nosso Cordeiro abriu para nós. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, continuando, agora nós vamos para o versículo 7. O versículo 7 diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E aí, acerca desse versículo 7, nós podemos dizer que Jesus fala como revelador do Pai. Seu caráter é o nome do Pai que ele revelou aos seus discípulos, notavelmente em suas ações e palavras. O mundo, em geral, não o havia reconhecido como o revelador do Pai, mas um grupo escolhido de pessoas foi-lhe dado do mundo, aqueles que são chamados seus. Isso se encontra lá em João, capítulo 13, versículo 1. Eles, esses escolhidos, demonstraram ser realmente seus, crendo nele, reconhecendo que seu ensino vinha de Deus e aceitando de acordo com isto. Eles, esses escolhidos, seus discípulos,
guardaram a palavra de Deus que ele lhes transmitiu, armazenando-a em seus corações e obedecendo-a em suas vidas. Desta forma, eles constataram, por experiência própria, que a promessa dele era verdadeira. Assim como está na própria palavra, que o próprio Senhor disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por minha própria conta. Isso se encontra lá em João, capítulo 7, o versículo 17. E aí, meus irmãos, ao reconhecer que o ensino de Jesus vinha de Deus, eles, os seus discípulos, ao mesmo tempo, reconheceram que ele próprio vinha de Deus, e ele, no caso, o enviado do Pai. E aí vamos passar agora para o versículo 8. O versículo 8 diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, esse versículo 8, a característica dele é que ele expande ainda mais o que foi abordado no próprio versículo anterior, o versículo 7. A frase, tudo que me deste, que se encontra no versículo 7, é nesse ponto identificada como as palavras que me deste. E palavras, aqui, pode ser entendido como as suas palavras concretas ou os seus pronunciamentos, que foram dadas a Jesus por Deus, já que o Filho diz somente o que o Pai lhe concede dizer. E os discípulos aceitaram essas palavras. Eles podem não tê-las entendido sempre, mas se ligaram a Jesus de tal forma que aceitaram suas palavras com a verdadeira revelação divina vinda de Deus. Então, nós podemos ver que há um processo. O mais importante nesse processo é inicialmente haver um coração para receber as palavras. Como sabemos, os discípulos tinham dificuldades. O Senhor sabia de tudo isso. Mas o que mais o Senhor queria é que os corações realmente atendessem aquilo que ele, o Filho de Deus, estava falando. E esses discípulos, maravilhosamente, tinham tal coração. E a capacitação para que houvesse um progresso, de que eles entendessem, isso seria dado posteriormente com a vida do Espírito Santo. Então, ali, ainda sobre esse versículo 8, pode-se dizer que, além disso, por mais forte que seja a predestinação encontrada nos versículos 2 e 6 do capítulo 17 de João, é importante insistir que os discípulos aceitaram as palavras de Jesus. Eles obedeceram a palavra, conforme está no versículo 6 de Jesus. Eles creram realmente que Deus enviou Jesus Cristo. Isso se encontra lá no capítulo 8, que é o propósito maravilhoso da revelação dada a João nesse evangelho. A importância de mostrar Jesus como Filho de Deus. E ainda podemos dizer, ainda dentro do capítulo, do versículo 8, o resultado é que os discípulos têm verdadeiramente conhecido, ou de outra forma, eles creram que o Pai o enviou e que, por consequência, Jesus é o Filho de Deus. E ainda, meus irmãos, finalizando acerca do comentário do versículo 8, pode-se dizer que lembrar que o propósito do Espírito Santo, naquele tempo em que foi tal evangelho revelado a João, era transmitir a certeza de que Jesus realmente é o Filho encarnado de Deus. E aí podemos passar agora para o versículo 9. O versículo 9 diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
E acerca desse versículo 9, pode ser dito que o Pai ama o mundo a ponto de mandar o seu próprio filho, conforme se encontra lá em João 3, capítulo 3, versículo 16, que é designado como o Salvador do mundo. Isso se encontra lá em João, capítulo 4, verso 42. Porém, Jesus se restringe aqui a orar apenas por seus discípulos, porque eles serão o único meio para se alcançar as pessoas que, infelizmente, ainda estão no mundo. É verdade que a missão deles é mencionada em alguns versículos adiante, conforme se encontra no próprio capítulo 17, lá no versículo 18. E Jesus pode orar por aqueles que crerão nele por meio dessa mensagem deles, conforme se encontra no versículo 20, do mesmo capítulo 17 do Evangelho de João. Mesmo assim, meus irmãos, o motivo fundamental dessa restrição autoimposta de Jesus em relação a por quem ele ora nesse ponto, é decorrente do seguinte teor: porque são teus. Então, nós vimos lá que o Senhor diz que ora por eles porque são teus. E aí, por mais amplo que seja o amor de Deus, e nós vimos isso lá em João, capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, os irmãos já sabem. Por mais salvífica que seja a postura de Jesus para com o mundo, isso se encontra lá em João, capítulo 12, versículo 47, há um relacionamento peculiar de amor, de intimidade, de exposição, de obediência, de fé, de dependência, de alegria, de paz, de bênção e de frutificação que une os discípulos entre si e com a divindade. Esses temas, eles dominaram o discurso de despedida de nosso Senhor. Somente se pode orar pelo mundo com o objetivo de que alguns que nesse momento pertencem a ele possam abandoná-lo e juntar-se a outros que foram escolhidos e extraídos do mundo. E aqui é importante nós sabermos essa distinção. Por que que nesse versículo não é uma oração ao mundo? Por que que esse versículo é uma oração destinada aos seus discípulos? Por que isso, meus irmãos? Porque orar pelo mundo, a ordem moral caída criada, que está em ativa rebelião contra Deus, se orar por esse mundo, isso seria o mesmo que blasfemar. Não há, como nós sabemos, esperança para o mundo. Há esperança somente para alguns que, nesse momento, constituem o mundo, mas que cessarão de ser o mundo e se juntarão àqueles a quem Jesus se refere ao dizer: porque são teus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, continuando, nós vamos agora para o versículo 10. O versículo 10 diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, acerca desse versículo 10, é possível dizer o seguinte: o que pertence ao Pai, entretanto, pertence da mesma forma ao Filho, e vice-versa. Tanto é que ali se encontra: tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E aí, meus irmãos, interessante que esse versículo ele faz alusão ao teor daquela parábola do filho pródigo. Essa parábola se encontra lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vou só abrir aqui. A parábola do filho pródigo. Vejam como é interessante. Nessa palavra do filho pródigo, Lucas capítulo 15, os versículos do 11 ao 32, tem um versículo interessante, que é o versículo 31, que aqui diz respeito a essa questão de que tudo que é do pai é do filho, o que é do filho é do pai. No versículo 31 diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo,
tudo o que é meu é teu. E aí, continuando, podemos ainda dizer acerca desse versículo 10. No amor recíproco que os une, o Pai não deixa de dar nada ao Filho. Todas as minhas coisas são tuas, diz Jesus, e as tuas coisas são minhas. E aí, prosseguindo, acerca ainda desse versículo 10, os discípulos já pertenciam ao Pai quando ele, o Pai, os deu ao Filho. E aí nós vemos lá, conforme o versículo 6, eles eram teus. E não é porque o Pai os deu ao Filho que eles são menos dele. Então, essa questão, não há qualquer graduação entre o fato de que eles eram do Pai e agora são do Filho. Não há nenhuma questão de uma hierarquia maior ou menor. É, ao mesmo tempo, estes escolhidos do Pai também do mesmo do Filho, conforme está lá nos versículos 2 e 6. Talvez essa reciprocidade de propriedade, ela lembre o que está lá em João 5:23, a intenção do Pai de que todos honrem o Filho. Se for assim, ela provê o elo para a segunda metade do versículo 10, que diz: e eu tenho sido glorificado por meio deles. E aí, continuando ainda a explicação acerca do versículo 10, podemos dizer que, como no versículo 6, embora a extensão em que Jesus é glorificado na vida de seus discípulos seja ainda bastante exígua, quando comparada com aquilo que virá a ser, ela é, porém, infinitamente melhor que aquilo que ele tem recebido do mundo. Isso também se torna a base para sua oração por eles. E aí, finalizando os comentários acerca do versículo 10, podemos dizer ainda: desta forma, naquele momento, ele os olhava com a visão da fé, da esperança e do amor, percebendo a devoção presente e seu potencial futuro. De fato, em si mesmos, eles eram fracos, mas, com a graça capacitadora do Pai e a direção e iluminação do Espírito Santo, eles haveriam de cumprir a missão que agora lhes estava sendo confiada, e glorificariam seu mestre ao fazê-lo. Ele tem tanta certeza disso, que fala no tempo perfeito, quando ele diz: eu sou glorificado neles. E aí, meus irmãos, passando agora para o último versículo, versículo 11, este versículo diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E acerca da explicação desse versículo 11, é possível dizer: o motivo final que Jesus apresenta para justificar sua oração pelos discípulos é o fato de que ele está para deixá-los. Como acontece frequentemente nos capítulos de 14 a 17 do Evangelho de João, ele descreve sua paixão em termos de sua ida para o Pai. Eu vou para ti. Jesus não mais estará no mundo. Os discípulos, auxiliados pelo Espírito Santo, terão de enfrentar as tentações do mundo e a hostilidade do mundo. Isso se encontra lá no capítulo 15 do Evangelho de João, iniciando dos versículos 18 e adentrando pelo capítulo 16 do Evangelho de João até o versículo 4. E essa hostilidade e as tentações do mundo, elas vão ocorrer sem a ajuda de sua presença física imediata e de sua proteção. Os pedidos de Jesus por seus discípulos são introduzidos por Pai Santo, uma forma de tratamento encontrada somente nesse ponto do quarto evangelho. Essa expressão, Pai Santo, não foi escolhida arbitrariamente. Ela não só preserva uma compreensão de Deus que combina
a incrível transcendência com a intimidade familiar, mas também, e de maior importância, ela prepara o terreno para os versículos 17 até 19, e para a santificação ou consagração de Jesus e de seus discípulos. A ideia é a de que a santidade do Pai estabelece o que significa para o Filho e seus seguidores, algo como se consagrarem, o equivalente joanino de pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. A origem da santidade de Jesus e da nossa santidade está ligada em nossos respectivos relacionamentos com o Pai Santo. Em suma, Jesus ora para que Deus guarde seus seguidores em firme fidelidade à revelação que o próprio Jesus tem mediado a eles. O propósito dessa fidelidade, Jesus afirma, é para que sejam um. Eles não devem ser guardados como uma unidade, mas, propriamente, a unidade deles diz respeito ao propósito de serem guardados. Eles não podem ser um, assim como Jesus e o Pai são um, a menos que sejam guardados no nome de Deus, isto é, em leal fidelidade à sua graciosa autorrevelação na pessoa de seu Filho. Então, meus irmãos, aqui, com relação à apresentação do capítulo 17, dos versículos 6 ao 11, no caso, a leitura e a interpretação, eu termino. Porém, agora, nós vamos passar a uma segunda parte, que é a aplicação desse conteúdo, não só do que está dos versículos 6 ao 11, mas de todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Então, o Senhor colocou no meu coração, e isso nós vimos desde a quinta-feira passada, quando tivemos a reunião de oração, a necessidade de orarmos. E é importante nós agora passarmos por essa fase de aplicação. E aqui tomarmos como tema a necessidade de oração, trazida por esse capítulo 17 do Evangelho de João. Então, falando dessa questão de aplicação, a necessidade de oração, é possível dizer que um homem de Deus não pode viver sem oração. A alma não pode viver a não ser a que respira seus desejos diante de Deus. No Antigo Testamento, e nós podemos trazer com isso algumas passagens, e aí eu só vou citar a questão da oração, da necessidade de oração. E é importante que nós vamos passar por alguns do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre essa questão da necessidade de oração. Então, vendo isso, no Antigo Testamento, Abraão orou por seu filho Ismael. Isso se encontra lá em Gênesis, capítulo 17, 18. Também Abraão, ele orou por Abimeleque. Isso se encontra em Gênesis, capítulo 20, 17. E também Abraão orou para Deus poupar Sodoma. Isso se encontra em Gênesis 18, de 23 a 32. Eu peço que os irmãos tenham paciência dessa leitura com relação a alguns trechos em que houve ali manifestação de oração, porque é necessário nós termos esse vínculo, que não só pelo Antigo Testamento houve a necessidade de oração, como também o próprio Senhor apresentou a necessidade de oração, e no Novo Testamento também há muitas passagens com esta necessidade de oração. Isso tudo para que possamos aplicar nos dias de hoje essa necessidade de oração. Então, continuando ainda, o servo de Abraão, Eliezer, orou pedindo orientação para encontrar a esposa de Isaac. Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 20, versículo 17. O servo, e outra passagem, quando Rebeca era estéril, Isaac orou para que o Senhor a fizesse fecunda. Isso está lá em Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21. Jacó orou a Deus para protegê-lo de Esaú.
Isso está em Gênesis 32, versículos de 9 a 12. Moisés orou a Deus para perdoar Israel rebelde. Isso se encontra em Êxodo 32, do 11 ao 14. Também dos versículos 31 e 32. Encontramos também em Números 14, do 13 ao 19. E em Deuteronômio, do capítulo 9, de 26 a 29. Josué, sucessor de Moisés, orou após a derrota de Israel em Ai. Isso se encontra em Josué, capítulo 7, versículos de 7 a 9. Orou também Josué em Josué, capítulo 10, de 12 a 14. E o sol ali se deteve no meio do sol, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro, até que o povo se vingasse dos seus inimigos. Gideão orou pedindo um sinal para revelar a vontade de Deus. Isso está em Juízes, capítulo 6, dos versículos 36 ao 40. Ana orou por um filho. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 9 a 11. E Eli orou por Ana. Isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Samuel, filho de Ana, orou a Deus para perdoar o povo de Israel e os livrar dos seus inimigos. Isso se encontra em 1 Samuel 7, versículos de 5 a 8. E prometeu interceder por eles depois que estupidamente pediram um rei. Isso se encontra em 1 Samuel 12, dos versículos 19 a 23. Jó orou em arrependimento humilde, conforme se encontra lá em Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. E Jó também orou para que Deus perdoasse seus amigos. Isso se encontra no mesmo capítulo 42 de Jó, dos versículos de 8 a 10. Davi ofereceu uma oração de ação pelas promessas de graça divina de bênção para ele e sua casa. Isso se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, 18, do 18 ao 29. Clamou a Deus para livrar o filho de Batseba após o seu adultério. Isso se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 2, 12, versículo 16. Ele ainda, Davi, implorou a Deus para livrar Israel do julgamento. Isso se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Davi elogiou a Deus por suas bênçãos para a nação. Isso se encontra lá em 1 Crônicas 29, dos versos 10 ao 18. Davi orou por Salomão, seu filho e sucessor. Isto está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 19. Salomão orou pedindo a bênção de Deus sobre Israel. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versos do 22 a 53. E também orou pedindo sabedoria para ele. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 3, dos versos 6 ao 9. Ezequias orou e Deus livrou o seu povo dos invasores assírios. Isso está em 2 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 36. Deus também deu mais vida ao rei Ezequias em resposta à sua oração por misericórdia. Isso está em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Jonas clamou a Deus no ventre de um grande peixe. Isso está em Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 10. Durante o exílio, Ezequiel clamou a Deus para ter misericórdia de seu povo. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 9, versos 8 e de 11, e no capítulo 11, versículo 13. Assim também Daniel, na grande oração registrada que se encontra em Daniel, capítulo 9, versos de 3 a 19. Depois do exílio, Esdras e Neemias, Esdras, capítulo 8, versículo 21, Esdras, capítulo 9, versículos do 5 ao 15, e Neemias, capítulo 1, dos versos 4 ao 11. Eles oraram pelos remanescentes que voltariam à sua terra natal. O Novo Testamento, meus irmãos, também contém as orações do povo de Deus. Após a ascensão de Jesus, seus seguidores voltaram para Jerusalém, e lá diz: perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Isso se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 14, e Atos, capítulo 2, versículo 42. Quando a igreja primitiva enfrentou a perseguição dos líderes judaicos, sua resposta foi orar. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 4, dos versos 24 ao 31. Os apóstolos definiram
seu ministério quando disseram à congregação: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso se encontra em Atos, capítulo 6, verso 4. Enquanto Pedro, pois, estava guardado na prisão, a igreja estava orando fervorosamente a Deus por ele. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 12, os versículos 5 e 12. Pedro e João oraram pelos crentes em Samaria. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 8, versos 14 e 15. Pedro orou antes de ressuscitar a Tabita, uma discípula em Jope. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 9, versículo 40. Pedro orou antes de sua visão acerca da chegada dos mensageiros de Cornélio. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 10, verso 9. A igreja de Antioquia orou antes de enviar Paulo e Barnabé em sua viagem missionária. Isso se encontra lá em Atos 13, versos de 1 a 3. O ministério de Paulo, após sua conversão ocorrida em Atos 9, versículo 11, até o fim de sua vida foi marcada por oração contínua. Por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 23, Atos 16, versículo 25, Atos 20, versículo 36, Atos 21, versículo 5, Atos 22, versículo 17 e Atos 28, versículo 8, como também Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 10, Romanos, capítulo 10, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 8, 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 7 e 9, Efésios, capítulo 1, versículos do 16 ao 23, Efésios 3, versículos do 14 ao 19, Filipenses, capítulo 1, versículos 3 e 4, como também os versículos de 9 a 11, Colossenses, capítulo 1, versículo 3, também os versículos de 9 a 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 10, e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11, e 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, como também em Filemon, os versículos 4 e 6. Mas o exemplo supremo de oração nas Escrituras vem da vida do Senhor Jesus Cristo. E acerca de tal exemplo, um dos eruditos do passado assim escreveu: sem dúvida alguma, os maiores exemplos de oração adequada são sempre provenientes da vida de entrega, a oração realizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vida de oração era tão diferente que, apenas observando, os discípulos de nosso Senhor foram motivados a procurar instrução acerca do assunto. Isso se encontra lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, acerca da oração do Pai Nosso. Desde o início até o fim do ministério terreno de Jesus, foi marcada tal trajetória por momentos frequentes de oração, como nós já vimos. Ele orou em seu batismo, conforme encontra-se em Lucas capítulo 3, versículo 21. Ele orou antes de escolher os 12 apóstolos. Isso se encontra lá em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Ele orou antes de alimentar a multidão dos 5.000 homens, conforme consta lá em Mateus capítulo 14, verso 19. E também orou após o término de tal evento milagroso, conforme está lá em Mateus capítulo 14, versículo 23. Ele orou também antes de alimentar os 4.000. Isso se encontra lá em Mateus capítulo 15, verso 36. Ele orou antes da confissão de Pedro, que se encontra lá em Lucas capítulo 9, verso 18. Ele orou na sua transfiguração, que se encontra lá em Lucas capítulo 9, versos 28 e 29. Ele orou pelas crianças que o procuraram. Isso se encontra lá em Mateus capítulo 19, versículo 13. Ele orou após o retorno dos 70, que se encontra lá em Lucas capítulo 10, versículo 21. Ele orou antes de ensinar a oração modelo, conforme nós já vimos em Lucas capítulo 11, versículo 1. Ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Isso se encontra lá em João capítulo 11, versículos 41 e 42. Ele orou quando enfrentou a realidade da cruz. Isso se encontra lá em João capítulo 12, versículos 27 e 28. Ele orou na última ceia,
como se encontra lá em Mateus 26, versículos 26 e 27. Ele orou por Pedro, conforme consta lá em Lucas 22, versos 31 e 32. Ele orou no Getsêmani, conforme se encontra lá em Mateus, capítulo 26, versos do 36 ao 42. Ele orou na cruz, conforme se encontra lá em Mateus 27, verso 46. Ou em Lucas, capítulo 23, versículo 34 e versículo 46. Ele orou com os discípulos que se encontravam na estrada para Emaús, conforme se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículo 30. Ele orou em sua ascensão, conforme se encontra em 24, em Lucas capítulo 24, versos do 50 ao 51. E aí, meus irmãos, com esse propósito de mostrar a necessidade de oração, sempre, desde o Antigo Testamento, os episódios do próprio Senhor Jesus e os episódios no Novo Testamento, eu queria também trazer aquele conteúdo acerca do que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 1, versos do 9 ao 10, em que lá diz que nada de novo, tudo já foi um dia, e nós precisamos tomar isso como algo que o Senhor quer nos dar nessa noite, necessidade de oração. Houve sempre essa necessidade, não há nada de novo. Nós precisamos entender, no fim dos tempos, a questão da apostasia. Muitos realmente vão apostatar da fé, e há necessidade de orarmos uns pelos outros, para que essa apostasia não venha nos acometer, não venha a desagregar nossa congregação. E aí eu queria trazer, e aí finalizando o teor desta noite, o que se encontra como experiência lá de Neemias. E aí é importante que a gente traga a realidade de hoje, o que se encontra ali no livro de Neemias. Aquela luta que foi de Neemias ir até Jerusalém, e ali, com o seu propósito em oração, com aquilo que o Senhor o encarregou, de reedificar os muros de Israel, de Jerusalém. E aí nós vemos naquela experiência a luta que foi para a reedificação desses muros de Jerusalém. A questão da disposição de todos ali, em cada um se dividir dentro de suas famílias, cada um cuidando de cada uma daquelas 12 portas, na tarefa de reedificação dos muros de Jerusalém. Então, nós precisamos pegar este acontecimento e trazer para os nossos dias, principalmente com a necessidade que havia nessa reconstrução, de fechar as brechas. E aí eu queria voltar à questão das nossas orações, da nossa reunião de orações que é realizada nas quintas-feiras, a necessidade que todos participem. Nós precisamos, como corpo de Cristo, estarmos juntos, precisamos um ao lado do outro, assim como foi lá em Neemias, na reconstrução dos muros, em que todos colaboraram, em que todas as portas foram reedificadas, em que o muro de Jerusalém foi reedificado. Precisamos, cada um, com a sua responsabilidade, se colocar diante dessa necessidade e taparmos todas essas brechas, porque realmente os dias são maus, porque o próprio Senhor diz que os tempos são realmente da forma que ali se encontra, que muitos irão apostatar da fé, e aí precisamos uns dos outros. E aí, por final, meus irmãos, eu queria trazer, para finalizar mesmo, algo acerca de um irmão nosso, que é o nosso irmão Tealto Spaques, que ele tem uma obra chamada Em Contato com o Trono. E aí essas obras, até é importante dizer que as obras do nosso irmão Tealto Spaques, um irmão que viveu na Inglaterra, essas obras são gratuitas, inclusive tem o site dele, que é o sparks.net, é um site que os irmãos podem obter todas as obras desse irmão Spaques gratuitamente. Esse irmão, apenas um livro foi destinado ao comércio, que é o livro chamado Visão Espiritual. Mas os demais livros do nosso irmão Spaques são de domínio público. E lá no site sparks.net eles podem ser obtidos. E com especial atenção a esse livro, O Trono de Deus, Em Contato com o Trono, esse livro ele vai falar dessa questão da oração. E é importante que
se pudermos até deixaria para os irmãos que desfrutem desse livro, que consultem realmente esse site, esse livro, que é Em Contato com o Trono. Ele possui cinco capítulos, que eles vão dar conta da necessidade de oração, necessidade trazida pelo nosso próprio Senhor nesse capítulo 17. E esse livro se encontra lá no site do nosso irmão Sparks. O site é www.austin-sparks.net. Os irmãos vão poder ali navegar e adentrar e colher várias obras dele, vários livros dele, em especial esse livro, Em Contato com o Trono. Esse livro ele é dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo vai falar da base divina de toda a oração aceitável. E ali eu queria destacar que o irmão Alt Sparks, ele nesse livro, ele fala que a oração ela visa 5 aspectos principais: comunhão, submissão, petição, cooperação e conflito. E aí vejam, meus irmãos, a gente sempre lida com alguns deles. Por exemplo, na oração buscamos comunhão, na oração buscamos nossa submissão ao Senhor, na oração nós buscamos nossas petições, na oração cooperamos com o corpo de Cristo, mas precisamos ver um outro e último aspecto, que é na oração em que são realmente realizadas batalhas espirituais. E o Senhor conta com cada um de nós nessa batalha espiritual. E aqui, meus irmãos, eu deixo essa mensagem, que o Senhor nos confie cada vez mais perseverança nessa caminhada de oração tão necessária e tão imprescindível a que nós não apostatemos da fé. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.